maldição inútil. Provérbios, versículo 26, verso 26, capítulo 26, né? Provérbios, capítulo 26, verso 2. Diz assim: como pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Este versículo traz a nossa sabedoria, comparando as aves que voam e fogem sem deixar rastro. A andorinha deixa rastro, simplesmente ela voa e desaparece, né? E do mesmo modo, uma maldição que não tem motivo justo também não pode se cumprir. Eu abro um parênteses aqui, né? Você que estava assustado com alguma coisa que te desejaram, e que tu sabe, né? Que te espraguejaram, não te preocupes, porque se tu anda no caminho do Deus verdadeiro, se tu tens uma comunhão com Deus verdadeiro, essa maldição que te jogaram não vai pegar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, voltando aqui, o verbo hebraico caral, traduzido por amaldiçoar, nós vimos que é abençoar, né? Agora nós vamos ver o que é amaldiçoar. Traduzido por amaldiçoar, traz a ideia de ser rápido, significa ser rápido. Então, maldição significa ser rápido, mostrando os efeitos de uma maldição sobre a vida de uma pessoa. Também tem o sentido de menosprezar, ser rápido, menosprezar. Isso é maldição, o que revela as consequências para quem despreza a Deus. E quando Balaque quis pagar o vidente Balaão, uma outra passagem na Bíblia, né? E quando Balaque quis pagar o vidente Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o que aconteceu? Balaão foi cercado por um anjo do Senhor, e até uma jumenta viu e falou, mostrando sua insensibilidade espiritual. Está registrado lá em Números 22, capítulo 22, versículo do 21 ao 35. Por mais que tentaram amaldiçoar o povo de Deus, porque o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Está lá em Deuteronômio 23, Deuteronômio capítulo 23, versículo 5. E Balaão concluiu: como posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Está lá em Números, capítulo 23, e o verso é 8. E quando Sabalate, outra passagem, e Tobias provocaram Neemias, tentando amaldiçoar a obra que estavam realizando, Neemias se lembrou dessa passagem que eu li agora há pouco, o que aconteceu com Balaão, e isso lhe serviu de esperança, quando disse que, embora assalariaram, ou seja, pagaram, né? Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Está registrado em Neemias capítulo 13 e o versículo 2. Então a obra continuou e ninguém conseguiu amaldiçoar, porque a mão de Deus estava com eles. Amém? Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 8. Davi também foi amaldiçoado. Vocês sabiam? Davi também foi amaldiçoado por Simei, e que lhe atirava pedras, praguejando quando fugia de Jerusalém, mas não reagiu, porque acreditava que talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem sua maldição neste dia. Está registrado aí em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12. E foi justamente o que aconteceu. E o próprio Simei teve que reconhecer isso. Está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16 ao 23. Mesmo assim, Davi não amaldiçoou, nem se vingou daquele que havia lhe rogado pragas. Amém? Por mais que alguém, agora é para nós, por mais que alguém amaldiçoe uma pessoa,
que serve ao Senhor, a bênção de Deus sempre vai ser maior. Se alguém falou algo ruim para você, não tenha medo, apenas confie em Deus e espere, sempre orando, porque o que é de Deus prevalece. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Se a sua vida é abençoada por Deus, nenhuma maldição te alcançará. Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Glórias a Deus. Então não adianta amaldiçoar quem Deus abençoou. Nós somos abençoados por Deus. Maldição não nos pega quando nós estamos alicerçados no Deus único e verdadeiro. Amém? Seja bênção. Que cada um de nós aqui nessa noite sejamos bênção e não maldição. Para encerrar, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vence o mal com o bem. Eu abro um parênteses aqui. Sempre tem os parênteses, né? Às vezes até dá vontade, né, irmãos? Mas nós temos que nos apegar com Deus e não combater o mal com o mal, e sim combater o mal com o bem. Colocar aquela situação que aconteceu conosco, que não foi agradável, nas mãos do Senhor, e não compete a nós a vingança. Se porventura acontecer, pertence a Deus. Nós só devemos orar ao Senhor e pedir para Ele tirar aquela situação que nos magoou, né? Que Ele venha nos fortalecer, que nós venhamos resistir. Amém? Porque senão a gente começa a guardar, a explosão é inevitável. Então, não guarde, ore ao Senhor, não combata o mal com o mal, e sim abençoe orando. Amém? Fecha parênteses. Deus disse a Abraão, também outra passagem, né? Deus disse a Abraão que ele deveria ser uma bênção. Se tu uma bênção, Deus disse. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Então, o que nós aprendemos hoje à noite aqui? Bênção ou maldição? Escolhe, pois. Então, bênção ou maldição, somos nós que escolhemos. Amém? Nós que escolhemos. E, voltando aqui a Abraão, e Deus prometeu que se alguém o amaldiçoasse, este também seria amaldiçoado por Deus. E se alguém o abençoasse, seria abençoado por Deus. Está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então esta é a proteção. Observe bem. É a proteção que Deus nos garante quando estamos em sua presença. Amém? Mas presente mesmo, né? E não eu estou aqui, estou pensando na janta agora. O que eu vou fazer quando chegar? Vou encomendar um lanche? Não. Você tem que estar aqui verdadeiramente prostrado aos pés do Senhor, ouvindo, entendendo, raciocinando, pensando, né? Refletindo na vida, né? Nas situações que estavam errado, que nós devemos consertar. Ou seja, que nós devemos abençoar. Glória a Deus. Então, muitas vezes, Deus transformou maldição lançada contra o seu povo em bênção, que vieram
sobre eles, as bênçãos vieram sobre o povo. Zacarias, capítulo 8, versículo 13, diz assim: e há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Amém? O que eu entendo com isso? Bênção precisa de escolha, mas precisa também de esforço. Amém? Nós devemos nos esforçar. E como assim que eu me esforço? Ouvindo a palavra de Deus, aprendendo mais e mais do Senhor, jejuando, orando, cantando louvores. Amém? Estando mais na presença do Senhor, tendo mais intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Então, mas e quando o povo desobedecia, o que acontecia? O Senhor disse que amaldiçoarei as vossas bênçãos. Malaquias capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: se não ouvirdes e se não propuserdes o vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Então isso prova que a bênção está muito mais sobre a pessoa do que sobre fatos, coisas ou até mesmo palavras, né? Fatos, coisas, palavras, está muito mais, está sobre muito mais a pessoa. A escolha é da pessoa. A escolha é da pessoa. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Glórias a Deus. Então, como povo de Deus, temos o dever de profetizar bênção e não usar nossos lábios para amaldiçoar. Amém? Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não é fácil, né, irmãos? Bênção e maldição da mesma boca. Então nós devemos perseverar na bênção, sabendo que o bem vencerá o mal. Perseverar. Perseverança. É a vida do cristão, irmãos. Nós vivemos perseverando, passando por situações, por dificuldades, mas perseverando, sempre pensando, tendo esperança que dias melhores virão. Amém? Glória a Deus. Então a bênção não se realiza se a pessoa não for abençoada. E também a maldição não tem poder sobre alguém protegido por Deus. Não se esqueça disso. O poder da bênção é muito maior do que a maldição. Então, que sejamos todos abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.